A paz do Senhor, irmãos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Este é o canal LDB, Leitura Diária da Bíblia. Eu sou Eduardo Rocha e este canal tem o propósito de que você, juntamente conosco, faça a leitura anual da Bíblia. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like, compartilhar o vídeo e ativar o sininho das notificações. Hoje faremos a leitura do dia 16 de abril, onde faremos a leitura do capítulo 15 ao capítulo 17 de 1 Reis. Vamos começar? 1 Reis, capítulo 15. No 18º ano do rei Jeroboão, filho de Nebate, começou Abião a reinar sobre Judá. Reinou 3 anos em Jerusalém. Era o nome da sua mãe Maacá, filha de Absalão. Ele andou em todos os pecados que seu pai tinha cometido antes dele. O seu coração não foi perfeito para com o Senhor teu Deus, como o coração de Davi, seu pai. Mas por amor de Davi, o Senhor lhe deu uma lâmpada em Jerusalém, levantada a seu filho depois dele, e confirmando a Jerusalém. Porque Davi fez o que era reto aos olhos do Senhor, e não se desviou de tudo o que lhe ordenou em todos os dias da tua vida, a não ser no caso de Urias, o Eteu. Ora, houve guerra entre Roboão e Jeroboão, todos os dias da vida de Roboão. Quanto ao restante dos atos de Abião, e a tudo o que fez, porventura não está escritos nos livros das crônicas dos reis de Judá? Também houve guerra entre Abião e Jeroboão. Abião dormiu com seus pais, e o sepultaram na cidade de Davi. E Asa, seu filho, reinou em seu lugar. No 20º ano de Jeroboão, rei de Israel, começou Asa a reinar em Judá, e reinou 41 anos em Jerusalém. Era o nome da sua mãe Maacá, filha de Absalão. Asa fez o que era reto aos olhos do Senhor, como Davi, teu pai, porque tirou da terra os sodomitas e removeu todos os ídolos que seus pais tinham feito. E até a Maacá, sua mãe, removeu para que não fosse rainha, porquanto tinha feito um abominável ídolo para servir de acera. Asa desfez esse ídolo e o queimou junto ao ribeiro de Cedron. Os altos, porém, não foram tirados. Todavia o coração de Asa foi reto para com o Senhor todos os seus dias. E trouxe para a casa do Senhor as coisas que teu pai havia consagrado, e as coisas que ele mesmo consagrara, prata, ouro e vasos. Ora, houve guerra entre Asa e Baasa, rei de Israel, todos os seus dias. Pois Baasa, rei de Israel, subiu contra Judá e edificou Ramá, para que a ninguém fosse permitido sair, nem entrar a ter com Asa, rei de Judá. Então Asa tomou toda a prata e ouro que ficaram nos tesouros da casa do Senhor, e os tesouros da casa do rei, e os entregou nas mãos de seus servos. E o rei Asa os enviou a Ben-Hadad, filho de Tabrimon, filho de Ezion, rei da Síria, que habitava em Damasco, dizendo: Haja aliança entre mim e ti, como houve entre meu pai e teu pai. Eis que aqui te mando um presente de prata e de ouro. Vai e anula a tua aliança com Baasa, rei de Israel, para que ele se retire de mim. Ben-Hadad, pois, deu ouvidos ao rei Asa, e enviou os capitães dos seus exércitos contra a cidade de Israel, e feriu a Ijon, Adã, a Abel Bet-Maacá, e a todo o distrito de Quinerote, com toda a terra de Naphtali. Sucedeu que, ouvindo Baasa, deixou de edificar a Ramá, e ficou em Tirza. Então o rei Asa fez apregoar por toda a Judá que todos, sem exceção, trouxessem as pedras de Ramá, e a madeira com que Baasa a edificava, e com elas o rei Asa edificou Geba de Benjamim em Mispá. Quanto ao restante de todos os atos de Asa, e todo o teu poder, e tudo quanto fez, e as cidades que edificou, porventura não estão escritos no livro das crônicas dos reis de Judá? Porém na velhice ficou enfermo dos pés. E Asa dormiu com seus pais, e foi sepultado com eles na cidade de Davi, teu pai, e Jeosafá, teu filho, reinou em teu lugar. Nadab, filho de Jeroboão, começou a reinar sobre Israel, no 2º ano de Asa, rei de Judá, e reinou sobre Israel 2 anos. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, andando nos caminhos de teu pai, e no teu pecado com que tinha feito Israel pecar. Conspirou contra ele Baasa, filho de Aías,
da casa de Issacar, e o feriu em Gibeton, que pertencia aos filisteus, pois Nadab e todo Israel sitiavam a Gibeton. Matou-o, pois, Baasa no terceiro ano de Asa, rei de Judá, e reinou em seu lugar. E logo que começou a reinar, feriu toda a casa de Jeroboão. A ninguém de Jeroboão que tivesse fôlego deixou de destruir totalmente, conforme a palavra do Senhor que ele falara por intermédio de seu servo Aías, o Silonita. Por causa dos pecados que Jeroboão cometera, e com que fizera Israel pecar, e por causa da provocação com que provocara a ira do Deus de Israel, quanto ao restante dos atos de Nadab, e a tudo quanto fez, porventura, não estão escritos no livro das crônicas dos reis de Israel? Houve guerra entre Asa e Baasa, rei de Israel, todos os seus dias. No terceiro ano de Asa, rei de Judá, Baasa, filho de Aías, começou a reinar sobre todo Israel em Tirza, e reinou 24 anos. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, andando no caminho de Jeroboão e no seu pecado com que tinha feito Israel pecar. Agora o capítulo 16, irmãos. Então veio a palavra do Senhor a Jeú, filho de Anami, contra Baasa, dizendo: Porquanto te exaltei do pó, e te constituí chefe sobre o meu povo Israel, e tu tens andado no caminho de Jeroboão, e tens feito o meu povo Israel pecar, provocando minha ira com os seus pecados. Eis que exterminarei os descendentes de Baasa, e os descendentes da casa dele, irmãos. Sim, tornarei a tua casa como a casa de Jeroboão, filho de Nebate. Quem morrer a Baasa na cidade, comerão os cães, e o que lhe morrer no campo, comerão as aves do céu. Quanto ao restante dos atos de Baasa, e ao que fez, e ao teu poder, porventura não estão escritos no livro das crônicas dos reis de Israel? E Baasa dormiu com seus pais, e foi sepultado em Tirza. Então lá, seu filho, reinou em teu lugar. Assim veio também a palavra do Senhor, por intermédio do profeta Jeú, filho de Anani, irmãos, contra Baasa e contra a casa dele, não somente por causa de todo o mal que fizera aos olhos do Senhor, de modo a provocá-lo a ira com a obra de suas mãos, tornando-se como a casa de Jeroboão, mas também porque exterminara a casa de Jeroboão. No ano 26 de Asa, rei de Judá, Elá, filho de Baasa, começou a reinar em Tirza sobre Israel, e reinou 2 anos. Ezinri, teu servo, chefe de metade dos carros, conspirou contra ele. Ora, Elá achava-se em Tirza, bebendo e embriagando-se em casa de Arza, que era o seu mordomo em Tirza. Entrou, pois, Zinri e o feriu, e o matou, no ano 27º de Asa, rei de Judá, e reinou em teu lugar. Quando ele começou a reinar, logo que se assentou no teu trono, feriu toda a casa de Baasa, não lhe deixou homem algum, nem de seus parentes, nem de teus amigos. Assim, destruiu Zinri toda a casa de Baasa, conforme a palavra do Senhor, que ele falara contra Baasa, por intermédio do profeta Jeú. Por causa de todos os pecados de Baasa, e dos pecados de Elá, teu filho, com que pecaram, e com que fizeram Israel pecar, provocando a ira, com as suas vaidades, o Senhor Deus de Israel. Quanto ao restante dos atos de Elá, e a tudo quanto fez, porventura não estão escritos no livro das crônicas dos reis de Israel? No ano 27º de Asa, rei de Judá, reinou Zinri 7 dias em Tirza. Estava o povo acampando contra Gibeton, que pertencia aos filisteus. E o povo que estava acampando ouviu dizer: Zinri conspirou e matou o rei, pelo que no mesmo dia no arraial, todo Israel constituiu rei sobre Israel, a Omri, chefe do exército. Então Omri subiu de Gibeton com todo Israel, e cercaram Tirza. Vendo Zinri que a cidade era tomada, entrou no castelo da casa do rei, e queimou-a sobre si, e morreu. Por causa dos pecados que cometera, fazendo o que era mal aos olhos do Senhor, andando no caminho de Jeroboão, e no pecado que este cometera, fazendo Israel pecar, quanto ao restante dos atos de Zinri, e a conspiração que fez, porventura não está escrito no livro das crônicas dos reis de Israel? Então o povo de Israel se dividiu em 2 partidos.
Metade do povo seguia a Tibni, filho de Ginate, para fazê-lo rei, e a outra metade seguia a Omri. Mas o povo que seguia a Omri prevaleceu contra o que seguia a Tibni, filho de Ginate, de sorte que Tibni morreu, e Omri reinou. No 31º ano de Asa, rei de Judá, Omri começou a reinar sobre Israel, e reinou 12 anos. Reinou 6 anos em Tirza. E de Semer comprou o outeiro de Samaria por 2 talentos de prata, e edificou ele, e chamou a cidade que edificou Samaria, do nome de Semer, dono do outeiro. E fez Omri o que era mal aos olhos do Senhor, pior mesmo do que todos os que o antecederam, pois ele mandou em todos os caminhos de Jeroboão, filho de Nebate, como também nos pecados com que este fizera Israel pecar, provocando a ira com as suas vaidades, o Senhor, Deus de Israel. Quanto ao restante dos atos que Omri fez, e ao poder que manifestou, porventura não estão escritos no livro das crônicas dos reis de Israel? Omri dormiu com teus pais, e foi sepultado em Samaria, e Acabe teu filho reinou em teu lugar. No 38º ano de Asa, rei de Judá, começou Acabe, filho de Ori, a reinar sobre Israel, e reinou sobre Israel em Samaria 22 anos. E fez Acabe, filho de Ori, o que era mal aos olhos do Senhor, mas o que todos os que o antecederam. E como se fosse pouco andar nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, ainda tomou por mulher a Jezabel, filha de Etbaal, rei dos Sidônios, e foi e serviu a Baal, e o adorou. E levantando um altar a Baal na casa de Baal, que ele edificara em Samaria, também fez uma azeira, de maneira que Acabe fez muito mais para provocar a ira do Senhor, Deus de Israel, do que todos os reis de Israel que o antecederam. Em seus dias, Hiel, o Betelita, edificou Jericó. Quando lançou os seus alicerces, morreu-lhe Abirão, teu primogênito. E quando colocou as suas cordas, morreu-lhe Segube, seu filho mais moço, conforme a palavra do Senhor, que ele falara por intermédio de Josué, filho de Num. Agora o capítulo 17, irmãos. Então Elias, o tisbita, que habitava em Gileade, disse a Acabe: Vive o Senhor, Deus de Israel, em cuja presença estou, que nestes anos não haverá orvalho nem chuva, senão segundo a minha palavra. Depois veio a Elias a palavra do Senhor, dizendo: Retira-te daqui, vai para a banda do Oriente, e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está ao oriente do Jordão. Beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Partiu, pois, e fez conforme a palavra do Senhor. Foi habitar junto ao ribeiro de Querite, que está ao oriente do Jordão. E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à tarde, e ele bebia do ribeiro. Mas decorridos alguns dias, o ribeiro secou, porque não tinha havido chuva na terra. Veio-lhe então a palavra do Senhor, dizendo: Levanta-te, vai para Sarepta, que pertence a Sidom, e habita ali. Eis que eu ordenei a uma mulher viúva ali que te sustente. Levantou-se, pois, e foi para Sarepta. Chegando ele à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse: Traze-me, peço-te, não vales um pouco d'água para eu beber. Quando ela ia buscá-la, ele a chamou e lhe disse: Traze-me também um bocado de pão contigo. Ela, porém, respondeu: Vive o Senhor teu Deus, que não tenho nenhum bolo senão somente um punhado de farinha na vasilha, e um pouco de azeite na botija, e eis que estou apanhando uns 2 gravetos, para ir prepará-lo para mim e para meu filho, a fim de que o comamos e morramos. Ao que lhe disse Elias: Não temas, vai, faze como disseste, porém, faze isto primeiro para mim, um bolo pequeno, e traze-mo aqui, depois o farás para ti e para teu filho. Pois assim diz o Senhor, Deus de Israel, a farinha da vasilha não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. Ela foi e fez conforme a palavra de Elias.
E assim comeram, ele, ela e a sua casa, durante muitos dias. Da vasilha da farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor, que ele falara por intermédio de Elias. Depois dessas coisas, aconteceu adoecer o filho desta mulher, dona da casa, e a sua doença se agravou tanto que nele não ficou mais fôlego. Então disse ela a Elias: Que tenho eu contigo, ó homem de Deus? Vieste tu a mim para trazeres à memória a minha iniquidade e matares meu filho? Respondeu ele: Dá-me o teu filho. E ele o tomou do seu regaço e o levou para cima, o quarto onde ele mesmo habitava, e o deitou em sua cama. E, clamando ao Senhor, disse: Ó Senhor meu Deus, até sobre esta viúva que me hospeda trouxeste o mal, matando-lhe o filho? Então se estendeu sobre o menino 3 vezes e clamou ao Senhor, dizendo: O Senhor meu Deus, faze que a vida deste menino me torne a entrar nele. O Senhor ouviu a voz de Elias, e a vida do menino tornou a entrar nele, e ele reviveu. E Elias tomou o menino e o trouxe do quarto da casa. E trouxe-o do quarto à casa, e o entregou à sua mãe, e disse a Elias: Vês aí, teu filho vive. Então a mulher disse a Elias: Agora sei que tu és homem de Deus, e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Amém, irmãos? Hoje nós realizamos a leitura do dia 16 de abril, onde nós realizamos a leitura do capítulo 15 ao capítulo 17 de 1 Reis. Amanhã faremos a leitura do dia 17 de abril, onde faremos a leitura do capítulo 18 ao capítulo 20 de 1 Reis. Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o seu like, compartilhar o vídeo e ativar o sininho das notificações. Que Deus abençoe a todos. Até a próxima, irmãos.